Para algumas pessoas, a vida e as relações podem parecer trágicas, às vezes meramente descartáveis, mas podemos criar uma cultura de esperança baseada na realidade da complexidade da vida. Nascemos entre dores, perdemos o aconchego da vida uterina e somos expostos ao ar, calor, ruídos e todo tipo de fatores do ambiente, mas também somos inseridos na vida das relações, e é possível relacionar-se de modo positivo, qualificado. Como fazer? Talvez essa seja a pergunta que marca o caminho que todo ser humano irá percorrer. Pois não há um caminho pronto para todos. A vida de cada um traz impactos na vida uns dos outros. Mas esses impactos não precisam ser vistos como negativos. Podem ser vistos como toques de afeto, de acalento, de ajuda, de solidariedade. Como fazer a vida valer a pena é uma construção individual e coletiva que irá percorrer a construção de uma mentalidade de responsabilidade, de encontro. E para isso, não é preciso grandes efeitos midiáticos, fortunas ou bens. Precisamos uns dos outros. Ajudando, fazendo ela buscar ajuda profissional. Pode ser que eu não saberia o que dizer no momento para a pessoa, mas eu aconselharia ela a procurar uma ajuda profissional ou de alguém que ela pudesse encaminhá-la para uma ajuda profissional. Para mim, a primeira questão, em questão de ajuda, é procurar um profissional. Sim, do meu jeito, mas sim, conversando com a pessoa, tentando entender, né, o porquê que está acontecendo aquilo, falando para a pessoa se tratar. Bom, eu acho que a melhor forma é você buscar ajuda, seja pai ou mãe, um amigo confiável, ou algum médico especializado, né? Ou uma pessoa especializada na área que pode realmente te ajudar. Porque a gente procura amigos e às vezes os amigos não podem ajudar a gente a fazer nada. Então o que eu penso é, procure uma pessoa especializada, uma pessoa responsável, que tenha uma mente madura que possa ajudar. De uma forma leiga, creio que sim. Porque até mesmo eu não tenho um conhecimento notório sobre tal situação, porém a gente tenta ajudar da melhor forma possível, dando acalento, conversando, ouvindo, que nesse aspecto eu creio que a gente tem que mais ouvir do que falar. Eu acredito que o primeiro passo que a gente pode dar na tentativa de auxiliar essas pessoas é ouvir, é ter empatia por essas pessoas, ter respeito, porque o suicídio, seja de um problema de depressão, algum problema que a pessoa vem passando ali no decorrer de sua vida, ela não é uma frescura que vai levar ela a este ato extremo. Basta que a gente pense que a vida é um dos bens, é o bem, na verdade, mais valioso que nós temos. Então a pessoa, quando ela procura tirar a sua vida, quando ela tem essa ideia, então é um momento que ela está pedindo socorro. E se ela chega a comentar, se ela chega a falar, eu acredito que uma das primeiras situações é ouvir e a segunda é auxiliar essa pessoa numa possível busca de um profissional que possa, né, trabalhar com essa pessoa, talvez entrar com o uso de algum medicamento, porque nem sempre a nossa boa vontade de ajudar vai ser o suficiente naquele momento para aquela pessoa. Até aqui temos ouvido muito a respeito dos mitos, a respeito de alguns sinais que infelizmente provocam ou levam uma pessoa ao desejo de tirar a própria vida. Mas também é preciso falar que existe solução, que existe ajuda, que existe esperança. E a palavra esperança nos traz uma expectativa mesmo de dias melhores, de uma vida também melhor. Então, por isso que nesse momento eu queria destacar a questão do diálogo, da conversação, a importância que se tem de falar a respeito dos próprios sentimentos. Mas é lógico que é importante nós termos diálogos extremamente saudáveis. É preciso que você procure alguém da sua confiança
para que você possa dizer sobre os seus sentimentos, as suas sensações, sobre a sua dor, aquilo que é mais profundo em você. E quando a gente fala de diálogo saudável, é inevitável que a gente traga a questão dos relacionamentos, relacionamentos saudáveis. E com quem a gente se relaciona? A gente se relaciona sempre, inicialmente, com os familiares, mas nós também temos relações de trabalho, relações com pessoas da nossa comunidade de fé, né, das nossas igrejas. Então, ter relacionamentos saudáveis, lidar com as pessoas de maneira adequada é extremamente importante. Agora, a gente também tem percebido, infelizmente, através das redes sociais, eu estou falando de Facebook, Instagram e outros mais que você quiser colocar nessa lista, é de que é vendido para a gente uma realidade que infelizmente não existe. Porque o que a gente observa lá? As pessoas estão sempre muito bem, as pessoas estão sempre felizes, elas estão sempre em festa, rodeadas de amigos, estão sempre maquiadas, estão sempre de bem com a vida. E isso frustra a gente. Por quê? Porque eu olho para mim, eu olho para a minha vida e vejo o quê? Problemas. Vejo dificuldades de relacionamento, dificuldades profissionais, vejo dificuldades em me relacionar ou até entender as coisas no mundo, as coisas ao meu redor. Mas será que as pessoas estão sempre felizes? Felizes o tempo todo? Então é preciso conseguir separar bem as coisas. As pessoas não são felizes o tempo todo. As pessoas têm problemas sim. Então cuidado, não compre o que a mídia tem vendido para você. Não compre a felicidade aparente ou a felicidade editada. Porque todo mundo só posta aquilo que é legal. Ninguém posta aquilo que é ruim. Então toma muito cuidado com isso. Aquela felicidade que está postada ali não existe. Existe também algumas dificuldades em relação às questões financeiras. Mas eu queria que você pensasse um pouquinho comigo aqui a respeito disso. Quem de vocês foi ensinado desde muito pequeno a gerir, a controlar ou a organizar o aspecto financeiro? Eu acho que a maioria de vocês não foi, como eu também não fui. Mas vamos pensar aqui, algumas pessoas, e até serve de orientação, né? Quem tem filhos pequenos, dá mesada para essas crianças ou não? E aqui independe do valor. É R$5, é R$1, são R$2, são R$50, não interessa o quanto. Mas ensinar esses indivíduos a organizar o quanto ganha, a pensar no que vou gastar e como vou gastar isso, é extremamente importante. E, gente, nós não fomos ensinados. E aí, de repente, a gente está no mercado de trabalho. De repente, a gente começa a ganhar dinheiro ou a receber o salário. E aí, na maioria das situações, a gente não sabe como organizar isso. Mas olha, existem orientações na internet de como você organizar a sua vida financeira. De como você, por exemplo, fazer uma tabela de custos, de gastos, né? De entradas e saídas. Existe uma forma de organizar isso. Não é porque você ganha muito ou porque você ganha pouco ou porque você não sabe fazer nada certo mesmo, que é por isso que você está nessa situação. Não, é muito mais abrangente do que isso. Nós somos uma sociedade que não se preocupa em orientar as crianças em como gerir a sua vida financeira. E aí a gente fica adulto com essa dificuldade. Mas olha, é possível organizar. É possível gerir de uma maneira adequada as nossas finanças. Ter controle, organizar melhor a compra, a venda, pensar na questão das dívidas, como farei. E tem outra, quem nunca teve problema financeiro? E você não é uma pessoa ruim
ou você não é uma pessoa fraca porque você não está conseguindo organizar sua vida financeira. E olha aí a palavra, organizar. Então é buscar auxílio, buscar ajuda na internet ou de amigos que de repente consigam fazer isso. E aí através dessas orientações você pode e com certeza você vai conseguir organizar melhor sua vida financeira. Agora eu poderia aqui falar um pouquinho para você que é adolescente e para você que é jovem. Que expectativas você tem em relação ao futuro? Há uma dificuldade, uma certa dificuldade nessa transição aí entre a adolescência e a vida adulta. A gente fica se perguntando, será que vai dar certo? Será que vai ser legal? Será que é isso mesmo que eu quero fazer? Mas olha, tenha calma. Se não for isso que você quer fazer, você tem tempo de mudar. Você tem tempo de trocar. Você tem uma vida inteira pela frente para poder decidir. E decidir com calma, não precisa de pressa. Infelizmente, em algumas situações, a família provoca uma pressão muito grande no indivíduo. Não, você tem que escolher que profissão você vai exercer. Não, você já está quase indo para a faculdade. Mas, gente, calma. E se você chega lá e de repente não for realmente aquilo que você quer fazer? Você está condenado agora a fazer ou a exercer essa profissão para a sua vida toda? Não. Você não está. E você pode sim mudar. Não tenha medo de tentar, mas não tenha medo de se conhecer. Olhe para si e pense quais são as suas características de personalidade. E aí, através delas, você tentar encontrar aquela atividade profissional que vai realmente se encaixar com aquilo que você deseja. Você também pode procurar algum serviço de orientação vocacional e profissional para poder te auxiliar nesse sentido. Agora, você é jovem, está entrando no mundo do trabalho e também existem exigências familiares, exigências profissionais. Mas olha, muita gente passou por essas dificuldades também. É lógico que as dificuldades são diferentes de pessoa para pessoa. Mas é preciso que você se lembre de que essas situações, elas vão passar. Você vai viver neste momento, de repente, esse tipo de angústia, mas é possível que você consiga, através, como eu já disse anteriormente, de conversação, de diálogo, ouvindo experiências de outras pessoas, pessoas que já passaram por aquela situação e o que elas fizeram para poder passar por essas situações e ficar bem. Você também pode fazer isso. Outra questão extremamente importante é com relação ao envelhecimento, ao envelhecer. Nós vivemos numa sociedade em que se prioriza ou se estabelece como muito bom os aspectos da juventude. Mas e os aspectos do envelhecimento? Que traz o que exatamente para a gente? Mais experiência, mais noção das coisas que estão acontecendo ao redor, justamente porque já viveu. Então, olhar para o próprio envelhecimento não precisa ser difícil, não precisa ser ruim. Lembre-se de que você está comprando algo que a sociedade tem vendido para você. Mas quanto mais velho, vamos dizer assim, você for se tornando, muito mais experiente você é. Muito mais contribuições você pode trazer para a sociedade. Eu não posso dizer aqui que a gente tem que desvalorizar os aspectos da juventude. Não é isso. Não é uma questão de ser mais ou de ser menos. É uma questão de valorizar todas as fases de desenvolvimento da vida. É uma questão de valorizar tudo o que cada indivíduo, em cada fase, pode trazer de benefício para a sociedade. E você está envelhecendo, ou você já é um idoso, por que não valorizar extremamente esse momento que você está vivendo? Quantas coisas você já viu? Quantas coisas você já aprendeu? E olha, quantas coisas cada um pode nos ensinar. Nós aprendemos muito uns com os outros. O problema não é envelhecer.
O problema é não valorizar o envelhecimento. Valorização de maneira adequada. Outro aspecto também importante é no que se refere à espiritualidade. Você viu lá nos mitos com a Ellen de que algumas pessoas infelizmente acreditam que a tentativa de tirar a própria vida é porque a pessoa não tem Deus, que ela tem falta de fé. Agora, olha, vamos tomar muito cuidado com isso. A espiritualidade é um aspecto importante na vida do indivíduo? É, desde que seja algo que ele esteja de forma muito livre e consciente escolhendo para si. Existe a religião dos pais? Claro que existe. Eles nos educam, nos orientam a seguir aquele caminho? Claro que sim. Agora, qual o caminho que você escolhe para si? E é importantíssimo ressaltar que estar em algum grupo religioso, estar em uma denominação religiosa, não vai fazer com que você esteja imune a essas dificuldades, que você esteja imune a esses problemas. Exercer a espiritualidade é um aspecto importante, mas ele não vai garantir para você que você vai estar totalmente isento de problemas. E aqui a gente está falando ou tratando de uma forma muito direta a questão do suicídio. Estamos em um momento de pandemia ou em situação pandêmica. Mas o que é interessante é que a gente tem aprendido como lavar as mãos de forma adequada. Então a gente tem falado da higiene dos produtos, higiene da casa, higiene das mãos, o uso de máscaras, a higiene da máscara. Mas sabe uma coisa que pouco se fala? E sabe algo que deveria se falar não só no momento de pandemia, mas em todo momento da vida? É sobre a higiene mental. É sobre o cuidado com a saúde mental. E isso poucas vezes a gente fala. É lógico que é preciso cuidar da saúde física? Com certeza. É preciso cuidar da alimentação? Também não há dúvidas. E tudo isso junto, exercício físico, boa alimentação, ingestão adequada de água, lazer, momentos de descanso ou horas adequadas de descanso, tudo isso auxilia na nossa saúde mental. Cuidado também com o excesso de informações, que isso você tem visto e ouvido diversas pessoas dizerem a respeito, mas você tem escolhido selecionar as informações ou as notícias que você tem recebido? O cuidado com a nossa saúde física é extremamente popular, mas e os cuidados com a nossa saúde mental? Ler bons livros, ouvir música, descansar, como eu já disse, praticar atividade física, ter bons relacionamentos, relacionamentos realmente saudáveis com a família, com os amigos, no ambiente de trabalho. Todos esses são aspectos extremamente importantes. E sabe o que é mais legal em tudo isso? É que está aqui, bem pertinho, na palma das nossas mãos, para que a gente lance mão e para que a gente utilize, mas utilize da melhor maneira possível, para que a gente fique o mais saudável mentalmente possível. Ah, deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de espetáculo de mágica? Eu gosto e fico impressionada como as coisas acontecem de forma tão de repente. E fico assim, maravilhada com as coisas que esses mágicos conseguem fazer. Mas sabe o que é importante saber? É que na nossa vida, no dia a dia, na realidade, as coisas não acontecem num passe de mágica. Infelizmente. Eu gostaria de ter uma varinha de condão e só sair tocando nas coisas e nas pessoas para que as soluções aparecessem ou para que as coisas se resolvessem. Mas não tem fórmula única para todo mundo. Não tem fórmula mágica para que as coisas se resolvam. Mas tem um aspecto
que já é extremamente importante e que todos nós temos condições de utilizar, que é a comunicação. Lembra que no início eu falei a respeito de diálogo, da importância do conversar, de procurar alguém? Pois é, nas nossas famílias nós precisamos dialogar, nós precisamos ter boa comunicação. No nosso relacionamento conjugal, boa comunicação. No nosso ambiente de trabalho, boa comunicação. Por quê? Porque eu não faço confusão do que as pessoas estão dizendo. E será que as pessoas estão dizendo para me atingir? Será que a minha percepção está correta? Mas para eu saber se a minha percepção está ou não correta em relação a um aspecto, eu preciso me comunicar. Eu preciso conversar. Agora, outra coisa que acontece, não vou dizer num passe de mágica, mas no passe de edição. Lembra das mídias sociais? Todo mundo aparece bem, bonito, maquiado e feliz nas redes sociais. E alguns ficam super felizes porque tiveram 1000 curtidas. Mas o quanto que essas curtidas realmente vão te auxiliar a resolver os problemas que você possui? Você não tem como conversar com as curtidas. Você não tem como se comunicar com elas. E o quanto realmente a gente precisa de tudo isso. Agora, desse aspecto, pensando nas famílias, pensando nas relações interpessoais como um todo, comunicação é a palavra-chave. É só conversando, é só se comunicando, é só tentando entender e avaliando as próprias percepções para que a gente consiga ter o mínimo, vamos dizer assim, de discernimento a respeito de tudo que acontece ao nosso redor.